Obrigada, Cláudia. Obrigada aos nossos palestrantes, às nossas palestrantes também. Lembrando que as inscrições para as visitas técnicas já podem ser feitas. Ele está lá balançando na manchetinha. Já podem ser feitas ao longo do dia, okay? Ao longo da manhã. Bem descanso. Mesa 2. Tema Sítio Arqueológico Cais do Balão. Convido como mediadora a Laura de Blas, presidente do IRPH. Ela é arquiteta urbanista, pós-graduada em restauro e reciclagem de edificações e mestre em arquitetura e urbanismo. Entrou no serviço público em 1992 e desde 1995 ocupou vários cargos no órgão municipal do Patrimônio Cultural. Membro do Conselho de Proteção do Patrimônio Cultural na cidade do Rio de Janeiro desde 2012. Em 2021, assumiu a presidência do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, IRPH, e do Conselho de Proteção do Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro. Como debatedores, Sérgio Linhares Miguel de Souza. Graduado em História, pós-graduado em Educação, mestre em Patrimônio Cultural e Projetos Sociais, coordenador do Programa Integrado de Educação Patrimonial INEPAC, membro do Comitê Gestor do Cais do Valongo e diretor do Departamento de Pesquisa e Documentação do INEPAC. Grace Mary Moreira. A Grace, está chegando aqui, ela é presidente e coordenadora dos projetos da Casa da Tia Seata, é presidente do Comitê Gestor do Sítio Arqueológico Cais do Valongo Patrimônio Mundial, outorgada pela Ordem dos Capelães do Brasil e a Faculdade Febraica, o título de doutora honoris causa, membro gestor das Baianas do Acarajé. Foi diretora do Museu do Negro, membro da comissão organizadora da Conferência Mundial da Igualdade Racial e ex-conselheira estadual de Políticas Culturais do Rio de Janeiro. Palestrou na All Women of the World, Festival de Mulheres do Mundo 2018, no Colabora América 2019, na Conferência Internacional Diáspora Africana e Migrações de Povos, Histórias, Políticas e Poesias, idealizadora de vários projetos, com destaque para o projeto Urumia, apresentado na ONU na G76 em 2021 e 2024, recomendou a cultura como ferramenta para a educação na ONU em Genebra. E Giovanni Scaramella. Graduado em Arqueologia pela Mesa, especialista em Arqueologia Pré-Histórica Brasileira, mestre em História Antiga e Medieval, diretor da Grifo Arqueologia e membro fundador e vice-presidente do Instituto Gulbenkian. Mônica Lima. Professora de História da África e coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos LEAFRICA, do Programa de Pós-Graduação em História Social e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da UFRJ, coordenadora geral de articulação de projetos e internacionalização do Arquivo Nacional, historiadora do grupo de trabalho que elaborou o dossiê da candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Mundial, membro do Comitê Gestor do Cais do Valongo. Eu passo a palavra, então, à nossa coordenadora, Laura de Blas. Pessoal, olha só, é uma pena muito grande, mas a gente está com o horário super apertado. Peço mil desculpas, a gente ainda tem essa mais duas mesas
né? Tem mais duas cabeças para falar, então, encarecidamente, eu sei que o assunto a gente ficaria aqui 3 dias, que era o que eu queria, mas eu tenho certeza que isso não é o último. A gente está programando para o ano que vem fazer uma coisa mais grandiosa como a gente merece, e não só uma manhã. Mas foi o que eu consegui, então a gente tem que agradecer de a gente estar aqui nesse espaço, porque eu acho que isso abre um milhão de possibilidades para a gente, tá? Eu sou muito grata de estar aqui coordenando essa mesa e eu fiz parte da comissão do dossiê, da elaboração do dossiê logo no início, então esse assunto é muito caro para mim, né? Então eu vou chamar o Sérgio, primeiro palestrante, peço encarecidamente para a gente encurtar nossas falas, é triste. Vai fazer um corte, já que é uma palavra da moda, corte. Vou até botar aqui o cronômetro aqui, porque senão eu vou falar 100 minutos. Tem a minha perdeu. Não nem precisa. E o processo básico tem aqui. Tá. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, né? Oi, bom dia. Bom dia, Sérgio Guinhardi, sou do INEPAC, historiador e especialista na área de patrimônio cultural pela FGV, fui mestrado lá. Depois também que me apaixonei pelo patrimônio quando fui trabalhar no INEPAC. O INEPAC é uma cadeia, você entra, não sai nunca mais. Então, nós vamos falar aqui rapidamente, já que todo mundo está realmente precisando apressar, eu vou falar sobre o Gratualongo, minha colega aqui, Mônica, companheira do comitê, Grace Mary hoje presidindo o comitê, também companheira do comitê, podem se aprofundar mais na questão do reconhecimento como patrimônio mundial. Eu vou focar mais, então, no tombamento do INEPAC. Tá? Aqui, evidentemente, a gente tem que começar pela questão básica, que é a escravidão. Não há nada de se falar na história do Brasil sem passar pela escravidão. A escravidão é uma das estruturas básicas e, com ela, o tráfico de escravos. Sem isso, não haveria a colonização portuguesa do Brasil. Toda a colonização foi estruturada em cima da escravidão. A escravidão negra, principal, e a escravidão indígena também. E o indígena também exterminado por consequências não só do trabalho escravo ou da perseguição. As próprias doenças no contato com o branco trouxeram o extermínio da população indígena brasileira. Então, está aí. A minha grande questão era essa. Sempre que a gente fala de escravidão e fala de tráfico de pessoas escravizadas, eu trabalhei muito tempo no ensino fundamental e no ensino médio, e algum tempo no ensino superior, e isso é uma questão que eu sempre trazia. Que tráfico é esse? Quem se enriqueceu com isso? Circulavam milhões e milhões e milhões, hoje seriam de dólares, e muita gente, hoje, no século XXI, tem sua estrutura de capital montada no século XIX, no século XVIII, no século XVII, que essas famílias estão aí até hoje, na escravidão e na exploração, principalmente desse tráfico. Esse tráfico enriqueceu muita gente e muitos países. Por isso, hoje, é fundamental a reparação a essa tragédia, que é uma tragédia da humanidade que até hoje não foi reparada e muita gente foge desse assunto. Bom, esses são números que são variáveis, vocês vão ler 13 milhões, 14 milhões, 12 milhões, 15 milhões. Tá? Mas é basicamente isso aí, nessa faixa de 13 a 15 milhões de escravizados que vieram para a América. Desses,
5,5 milhões, 5,4, 5,6, vieram para o Brasil, para serem explorados aqui nas nossas plantations de açúcar, de café, de fumo e outras atividades mais. É preciso que se entenda, eu acho que aqui tem muita gente aqui que é da minha geração, criando um famoso livro chamado A Mágica do Saber. E A Mágica do Saber é um livro adotado por toda a rede pública, aqui no antigo estado do Rio de Janeiro e aqui no estado da Guanabara, que dizia lá o seguinte: como os índios eram preguiçosos, os portugueses tiveram que trazer o negro para o Brasil para trabalhar. Isso está na Mágica do Saber. E depois, de outra forma, essa mais descarada, mas de outra forma, escrita em vários outros livros que nós estudamos e com os quais eu trabalhei também. E tinha que fazer a crítica em cima deles. Então, o negro veio para o Brasil porque a mão de obra dele era forte, trabalhava na agricultura já, então podia vir para o Brasil. Olha, isso realmente é um caso muito sério, tem que ser muito bem estruturado numa escola. Agora, esse negro que veio para o Brasil, ele não só sabia plantar, não. Ele sabia lidar com a fundição de ferro, que era proibida no Brasil e Portugal. Então, muitos foram trazidos por causa disso. Muitos sabiam trabalhar com alvenaria. Então, a mão de obra escrava negra no Brasil está em tudo. É colonial, então tem a mão de obra escrava negra. Nada no Brasil, nada foi feito no período colonial e no período imperial sem que o negro escravizado tivesse Constituição. Isso tem que ficar claro. Bom, aqui eu começo a falar do apagamento, que é o principal foco para a gente chegar ao tombamento. Está lá, ó. Aqui era esse piso, mais de pé de moleque, era o cais do Valongo. Então o cais do Valongo foi construído, foi utilizado para outras coisas também, mas foi utilizado para descarregar a mão de obra escrava, na região do Valongo, aqui próximo, né? E nós temos ali o primeiro apagamento. Quando acabou o tráfico de escravos oficial, em 1831, o cais ficou sendo utilizado para outras mercadorias. Em 43, vai chegar a Imperatriz, a futura Imperatriz, mulher do Pedro II, Dona Teresa. E aí se construiu outro cais em cima. Então está ali, ó, o primeiro apagamento. Apaga esse cais, porque a princesa não pode chegar aqui e pisar exatamente onde pisaram os escravos. Então apaga isso aí. Primeiro apagamento. Está aqui, ó, fizeram uma alegoria ali enorme, né, bonito, inclusive, mas aquilo era só para saudar a chegada da princesa e depois foi retirado. Então, vamos lá. Vai cair o microfone. Esse é o segundo apagamento. As obras do início do século XX, aí a prefeitura do Pereira Passos, não é coordenada pelo Pereira Passos, né? Essa obra não é coordenada pela prefeitura, é coordenada pelo governo federal, aqui do Porto, que está aqui nesse sentido de cá. Esse é um apagamento total. Eu cansei de passar aí, que eu usava muito no ônibus 336, que era Cordovil, Praça 15, eu passava aí todo dia, garoto, desde garotinho, que eu ia muito para Paquetá, minha família tinha casa em Paquetá, a gente passava aí com o 336, nunca soube que tinha um caso aí, nunca soube que ali desciam os escravos. Meu pai era aqui do Federal, então a gente usava o Hospital Servidores do Estado ali ao lado, e nunca falaram nada sobre isso, cansei de ir lá, só fui saber disso quando eu fui estudar História. Aí fiquei sabendo que aquela região ali tinha sido uma região de compra e venda de escravos, e ali desembarcavam os escravos, os escravizados aqui no Brasil. Então, o apagamento total que permaneceu
até as obras do Porto Maravilha. Isso eu vou deixar aqui para minha escola. Muito bom. Aí vem outra questão importantíssima. Por que eu não sabia de nada? Porque não havia nada. Não havia um registro. Então tem que ter lugar de memória. Aí é uma roubada do Pierre Lorat, né? Lugar de memória. Por que tem que ter um lugar de memória? Porque se não tiver um lugar de memória, a memória morre. A memória é coletiva. Se há memórias individuais, uma coisa. Mas a memória coletiva é a mais importante. É essa que a gente tem que segurar. É essa que a gente tem que garantir para a posteridade. Então, por que tem que ter um lugar de memória? Por isso, a gente vai tomar, para garantir que o lugar de memória não desapareça. Eu coloquei ali uma frase, o título de uma música, né, que é do Yuga, seu Jorge do Início Capelete, que é isso: a carne mais barata do mercado é a carne negra. E não é isso que tem que ficar para o negro. O negro é muito mais importante do que qualquer coisa desse tipo aí. Então essa frase tem que sumir do mapa um dia, porque a mão de obra escrava negra é a mão de obra que construiu esse país. Eu vou bater nessa tecla toda hora. Então, a gente não pode permitir que um crime desse contra a humanidade desapareça. E o Carlos Valongo surgiu para esfregar na cara de todo mundo essa tragédia humanitária. Daí, ó, a marca dos pés estão nessas pedras aí. E a gente tem que saber que isso aconteceu. E nós temos que fazer a reparação. A reparação não é um assunto, mas eu tenho que falar. Aí está a demonstração do que foi nossos colegas arqueólogos fizeram. Escavações, apareceu na obra, foi logo reconhecido, porque os historiadores todos sabiam que por ali havia encaixe. Estamos ali com o prédio que nós tivemos que assumir um centro de interpretação, como já falou aqui o nosso colega, a Mônica vai falar, agradeço também. Então está ali, ó, é o prédio da antiga Docas, isso aí era água. Né? Ali na porta da Docas é água, costava ali. Eu já passei do coisa, nossa senhora, então vou correr aqui, pronto. O tombamento é esse aí, ó, o processo é tal, publicado em 3 de dezembro de 18, e nós o tombamos porque, embora seja muito importante o reconhecimento como patrimônio mundial, não é o suficiente. A regulamentação de um tombamento é uma lei que põe diretamente o poder público compromissado com aquilo, quer ele queira, quer não. Porque o Ministério Público está aí para fiscalizar e o povo está aí, tem essa arma para denunciar. Aqui está o prédio, lá está a área de ambiência, tá? E eu só vou fazer um pequeno adendo a um antecedente desse tombamento, que tem muito significado, aliás, tem muito mais. Porque muito antes que tudo isso viesse à tona, o INEPAC tombou a Pedra do Sal. E o Joel Rufino, que é o historiador dos mais brilhantes, falecido já, foi meu professor, o Joel Rufino fez isso aí, ó. A Pedra do Sal é um monumento religioso do povo carioca. É isso que precisa ficar claro. A Pedra do Sal não é só importante porque tem o samba da Pedra do Sal, importante é. Hoje o que tem lá é o quilombo, que 99,9% da população do Rio de Janeiro sabe que tem um quilombo na Pedra do Sal. A Pedra do Sal é um marco de resistência, é um quilombo. E nós temos ele tombado, garantido, graças a pedido do João Rufino, a compreensão do Ítalo Campo Fiorito, que era o diretor do INEPAC, e a Secretaria de Cultura simplesmente estava sentado lá naquele momento solene, o senhor Darcy Ribeiro. Muito obrigado. Desculpa. Nossa, demais.
Como eu falei, o assunto é demais, mas eu peço assim, é uma consideração em respeito aos outros palestrantes que estão aqui. Por favor, seja breve. Grace, por favor. Eu acho que tá bom, tá ok. Bom dia a todos. Muito obrigada, Laura, por esse momento. Estar aqui de reflexão e de falar um pouco sobre o nosso caso de valor, sobre o patrimônio e principalmente sobre o turismo comunitário. Então, Sérgio, a sua fala foi ótima, bem assertiva, e eu quero também parabenizar por estar aqui. Gosto do Fajardo, muito obrigada, também teve uma complexidade e uma compreensão do que vem a ser esse caso do aluno. E esse patrimônio, que é de valor excepcional, ele traz com ele essa zona de amortecimento, conforme a gente já tinha citado aqui em outras falas. Essa zona de amortecimento é um local, são locais de memória que são guardiões dessa memória e que trazem isso com toda a força para poder fortalecer a cada momento o que vem a ser esse local, onde veio pessoas sequestradas de África e se estabelecer aqui no Brasil. Primeiro Bahia, depois Rio de Janeiro. O local onde veio mais de 5 milhões de pessoas que foram escravizadas aqui. Então, isso não é pouco. Muitas delas faleceram e muitas também foram, eu não posso dizer sepultadas, mas sim enterradas, algumas vivas dentro de uma vala. Então, hoje nós trazemos a dignidade e podemos provar nesse local que a gente não quer que isso mais aconteça. Nós tivemos várias tristezas, eu falo sempre isso na minha fala, mas a gente teve uma alegria, que Tia Seata desembarcou justamente aqui, no caso do Valongo, que hoje é patrimônio da humanidade. E com ela conseguiu manter a religião de matriz africanas e o samba, que hoje nós temos como identidade do nosso país. O samba, ele está presente o tempo todo. O carnaval, ele não é brasileiro, mas o samba sim. É o que se remete no mundo inteiro. 365 dias que nós estamos no ano, nós celebramos, porque os turistas vêm para cá também conhecer o que é esse samba. O samba é identidade, o samba é cultura, o samba é integração, o samba é harmonia. E dentro dessa harmonia, nós também trazemos a saúde, junto com o samba terapia e questões medianas. Eu não vou ficar citando muito, senão eu vou me alongar. Mas por que eu estou dizendo isso também, especialmente do samba? Porque nós temos o turismo. E esse turismo hoje, que já foi provado, e também agora nós temos os dados através do estudo que teve, vou até citar esse estudo, que agora eu esqueci, mas enfim, será da Camara? Tá. Então, através desse estudo, que conseguimos ver também o potencial das instituições aqui locais e alguns guias de turismo, que é justamente a Casa da Tia Seata, também com o IPM, alguns guias locais, e conseguiram ver e contabilizar quantos turistas vinham para cá e o que eles pretendiam aqui. E esses turistas, eles mesmo tendo o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor,
mas veio especificamente para conhecer o Cais do Valongo. Veio especificamente para conhecer a cultura negra que não foi colocada no livro de história. Então, com isso, a gente consegue resgatar e fortalecer e empoderar todas essas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui presentes no nosso século e ver o quanto é grandioso o nosso negro e o potencial que ele tem. Então, eu posso dizer que eu sou a memória viva disso, que eu sou a continuidade de Tia Seata, porque eu sou bisneta dela. E trazendo esse legado é um fortalecimento para todos que estão aqui presentes, conhecendo um pouco da nossa identidade, da nossa não vai sair agora, mas versatilidade. É isso, obrigada. Então, toda a nossa versatilidade, dentro desse contexto, que eu não digo só que é do Rio de Janeiro, não digo só que é o Estado, e nem nacional, mas eu digo mundial, que se retrata o tempo todo a vitrine do nosso país, aqui dentro do nosso Estado. A gente trazendo essas memórias, esses turistas que vêm justamente buscar isso, trazendo esse legado, trazendo essa zona de amortecimento e também o faturamento, né, gente? Porque o faturamento é enorme. A nossa economia cresceu muito através do nosso turismo. E nós vemos isso, porque quando nós produzimos um guiamento, né, no caso, o Caminho Seata, a história da matriarca do samba, herança africana, caminhos do território, todos esses nomes, todos esses tours que tem por aqui, é justamente para fortalecer esse local. Um local que é muito assertivo de mostrar a cada um de vocês que estão aqui. Hoje, no nosso livro de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, que é um livro de heróis e heroínas, a gente só tem 8 mulheres. E só a Tia Seata de mulher negra. Mas isso é muito forte. Mas só tem 8 mulheres. E por que não mais? Que fortalece, me fortaleceu. E hoje a gente vê isso, vê o tempo todo o quanto a gente pode buscar outras mulheres do passado e do presente para continuar fortalecendo esse turismo. Um turismo étnico, um turismo que a gente pode ser comunitário, sim, mas é um turismo que traz uma força. Porque quando a gente fala, que eu já mencionei no faturamento, a gente traz o comércio informal, a gente traz a hotelaria, isso tudo porque quando uma pessoa vem nos visitar, fazer esse turismo, ela procura ver, bom, tem um restaurante ali perto, eu achei interessante isso, eu vou dormir aqui, então aí participar da hotelaria. E no outro dia, ele vai tomar um café no bar ou no restaurante. Então, a gente consegue potencializar o comércio local. E isso é uma reflexão para a gente entender o quanto é possível e o quanto tem que fortalecer essas instituições que estão aqui na nossa zona de amortecimento. Porque hoje, por exemplo, todas as instituições estão abertas para poder resgatar esse público. Eu não digo resgatar, eles fazerem um conhecimento realmente de quanto esse trabalho é válido, o quanto merece entender a nossa história de um outro ângulo,
conforme eu já disse, que não foi contada a história no livro de histórias. E hoje, só um número básico de 2016 até agora, 2024, nós tivemos mais ou menos mais de 80 mil pessoas passando por aqui. Justamente nesses locais de memória. Então, é muito importante, gente, a todos vocês estarem aqui e entenderem um pouco disso e ser olha, tem hora que engasga, enrola a língua e é meio difícil, mas participativo em todas essas ações. E eu faço e falo para vocês, sejam nossos multiplicadores e tragam mais turistas, mais valores ao nosso valor excepcional, que é o Cais do Valongo e suas instituições que estão aqui. E pontuando a Casa da Tia Seata e o IPN dentro desse local. Muito obrigada a todos. Cris, obrigada e parabéns por nos ajudar aqui a cumprir o tempo. Mônica, por favor, essa gentileza de ter muito tempo para a gente dar oportunidade de todos falarem. Olá, bom dia. Bom, digo dos meus agradecimentos, né, pelo convite de estar aqui, por essa oportunidade de dividir com essas pessoas esse momento de reflexão sobre o Cais do Valongo e o seu significado, né? Então, como a gente sempre usa hoje em dia um termo, né, o lugar de fala, de onde eu falo como representante do Arquivo Nacional, uma instituição de memória importante para o país, né, na área de internacionalização de projetos e representante dessa instituição no Comitê Gestor do Cais do Valongo. E também da minha experiência como historiadora do grupo de trabalho que redigiu o dossiê de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Mundial. Podemos seguir. Essas reflexões... Ai, cadê o... Aqui, puxa. Bom, só para localizar para quem não conhece, né, imaginando um público em termos do mundo, do estado, da cidade do Rio de Janeiro, Cais do Valongo, localizando o Cais do Valongo, né, o bem ali em rosa, e sua zona de amortecimento, né, a gente tem ali no entorno do cais, marcado em vermelho, e lembrar que o Cais do Valongo foi registrado no IPHAN como sítio arqueológico. E ele é, evidentemente, um sítio histórico, um lugar de memória, mas é esse lugar, e a arqueologia tem um papel muito importante no reconhecimento e na afirmação do Cais do Valongo como este lugar de memória, tal qual foi citado. Evidentemente, não podemos esquecer, já foi pontuado pelo Sérgio, o Brasil é o país que, por mais tempo e maior quantidade, recebeu africanos escravizados da história do mundo. 43% dos que chegaram vivos às Américas desembarcaram em portos do nosso país. E desses 43%, 60% em portos do Rio de Janeiro. Portanto, temos aí o Rio de Janeiro como a maior cidade afroatlântica do mundo. Esse é um dado, e é um dado relevante, que levou à justificativa da candidatura. Os objetos, né, a coleção arqueológica extraída das escavações do Cais do Valongo, eles têm um valor inestimável, eles contam histórias e, ao mesmo tempo, eles são fontes indispensáveis para o contato, né, o conhecimento e a aproximação daquelas vidas, das pessoas ali desembarcadas e que habitaram o seu entorno. O Valongo, sim, é um local de dor e sofrimento, mas nos faz questionar a ideia de vitimização. Essas pessoas se afirmaram, resistiram, criaram em toda aquela região. Mas o seu reconhecimento, ele releva algo que é muito importante para todos nós, de todo o país,
que é reivindicar o direito à memória, o direito a essa história e lembrar, como já foi dito pelos que me precederam, para reconhecer. É um local de sofrimento, como lembram os viajantes de época, ao descrever não apenas a chegada dos africanos e africanas escravizados, mas o mercado do valor. Aliás, recomendo vivamente que façam um roteiro de visita para que possam entrar em contato de perto com a região. Então, é o Valongo e o seu entorno. As imagens de época também nos remetem, né, ao mercado de escravizados e nas próprias ruas a história viva. Essa é uma região que, na verdade, é um grande território museal a céu aberto, né? Toda essa região que está em torno do Cais do Valongo. Mas é uma região também de resistência, aí foi o lugar da revolta da vacina, aí sindicatos de trabalhadores portuários fizeram suas manifestações e greves, aí a eleição de Monteiro Lopes, primeiro deputado negro do Brasil republicano, fez as suas manifestações nas ruas, e também a resistência religiosa, como é o caso da Pedra do Sal, já mencionada, marcando um lugar de afirmação de culturas, saberes e heranças. É um lugar de criação, de manifestações culturais que hoje fazem parte, inquestionavelmente, do que nós reconhecemos como identidade brasileira. É o Valongo uma mirada, sim, em direção à África, mas envolve outros continentes, Europa, Ásia, o restante das Américas, nas suas longas relações. Existe, sim, como disse Lima Barreto, uma ainda africana do Valongo. O Valongo como esse local, né, de se esconder, mas de estar, né, da população de origem africana. E as suas conexões atlânticas. Lembro aí um poema, não vou me parar sobre ele, mas recomendo que leiam, de Paulina Chiziane, uma poeta moçambicana, e que nos ajuda a entender esse espírito do cais. Trouxe as imagens, mas poderia trazer muitas outras. Trouxe essa imagem porque falei, bom, essa sou eu não tenho problema de direito de imagem, né? Mas esse local, ele é visitado cotidianamente por muitas escolas, por muitas pessoas, mas poderia ser, como bem a Grace disse, muito mais. A fonte que a Grace citou é essa. É um estudo feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima com dados do Cais do Valongo de 2016 até 2024. E esse estudo registra 80 mil pessoas visitando a região. E as fontes, né, para esses dados são essas que vocês estão vendo aí. Mas se agregarmos a essas 80 mil pessoas, as escolas, os turistas eventuais, serão muito mais. Mas podem ser mais ainda. Agora, que questões a gente, a meu ver, deve refletir, muito especialmente quando pensa no turismo sustentável, no turismo de memória para essa região? Primeiro, que esse é um local que tem uma forte história de caráter sensível. É uma história sensível, é uma história de dor e sofrimento. A gente está falando da chegada de escravizados, do mercado de escravizados. A gente está falando do cemitério dos Pretos Novos. Portanto, vamos tocar em questões muito sensíveis. Então, pensar, e aí já certamente sabemos, né, estudos sobre como trabalhar com o turismo de memória respeitoso, afirmativo, né, que considere essa história de dor e sofrimento, porque trata-se de um crime contra a humanidade. Como já foi dito pelo Sérgio, reivindicamos, né, reparação, portanto estamos falando de um crime contra a humanidade, e essa história tem que ser tratada nesse desenho turístico com esse olhar de respeito e com esse olhar de consideração para o legado da dor. Mas também é um local de afirmação, de criações da inteligência, da sabedoria, né, e da espiritualidade de origem africana em contato com essa sociedade colonial. Então vem o samba, vem a capoeira,
capoeira, vem as manifestações culturais e as religiosidades. Então, a delicada composição entre o turismo de memória, que atrai o visitante, mas que, ao mesmo tempo, conscientiza que essa não é uma história despida de sentimento. Finalmente, deixo aqui essa reflexão, né? E espero que possamos encontrar caminhos para esse turismo sustentável que deve, muito especialmente, deixei para o final que eu considero mais importante, incluir as organizações e as pessoas dessa comunidade. Né? Sei que eu posso estar chovendo no molhado, falando do Padre Nosso aos lugares, mas vale reiterar que esse significado do Cais do Valongo, ele só se realizará como área de turismo comunitário quando a comunidade, de fato, estiver incluída nas decisões, no desenho, no planejamento de todo esse processo. É isso. Obrigada, Mônica. Sempre muito bom te escutar. E agora, eu agradeço também pelo tempo. Giovanni, pode ir lá fazer sua comunicação. Eu queria agradecer a prefeito aqui, pela prefeitura, pelo programa da Laura, né? E esse convite foi para mim um desafio, né? Eu tenho que olhar no material sobre sustentabilidade do turismo, né? As minhas atenções futebol, formação, análise de materiais, tá? Mas é uma outra experiência que também está sendo, que pode ser também trabalhada aqui por mim, e também já desenvolvida por nossa equipe, a equipe da NIF, e também do Instituto PVI, do qual faz parte, que desenvolve alguns trabalhos com a Prefeitura Municipal, com o FAM, o Departamento do UNIBAC, né, já há algum tempo. Né? Inicialmente eu pensei em fazer uma apresentação sobre o Cais do Valongo, mas eu acho que não valia a pena, pelo fato do próprio Cais, pelos quatro ser bastante trabalhado, né, pelos apresentadores aqui e pelos palestrantes, também pela possibilidade de visitação do sítio. A gente vai fazer uma visita ao sítio, coordenado, apresentado pela equipe do IPN, né? E eu queria debater um pouco a apresentação dos materiais que são encontrados no sítio. Né? Talvez não dê tempo de apresentar esses materiais, durante os slides que eu poderia passar, mas com certeza hoje também haverá uma visitação, né, no laboratório de arqueologia, aberto de arqueologia urbana no IRPH, onde parte desse material que foi exposto aqui, através das unidades, estão ali expostos e, inclusive, com algumas correlações com materiais etnográficos, não só africanos, mas também etnográficos atuais, da comunidade atual, que se encontra hoje presente na nossa sociedade. Quando se falou da possibilidade dessa apresentação sobre o turismo sustentável e a arqueologia, né? Procurei pensar, né, em como a arqueologia poderia colaborar, né, para o desenvolvimento desse turismo sustentável, pela essa interação entre os agentes locais, entre os turistas, né, que visitam, independente do nível desse turismo que é desenvolvido, seja no turismo local, escolar, regional, internacional, etc. De qualquer forma, essas preocupações elas passam pela necessidade de implicação, de extroversão desse conteúdo, seja através do sítio, seja do sítio arqueológico, seja como o patrimônio imóvel, né? Como também o sítio arqueológico com patrimônio
bens culturais móveis e também aos outros patrimônios, como patrimônio material também a eles relacionados. Né? Nesse sentido, e falando da minha experiência junto ao Laboratório de Arqueologia Urbana, que somos atividades do segundo, já existe há algum tempo, né, isso, Curias Fendas, né, quem acompanhou de perto todo o processo de construção, e aí eu tenho falado com os presidentes do RH, de toda a equipe do RH e de muita gente envolvida, a Unifam, do EPAC, do Ministério Público e demais organizações não governamentais envolvidas nesse processo. Né? Houve um avanço nesses últimos anos muito grande, né? Que hoje permite que o material seja melhor armazenado, conservação, conservação desse patrimônio, e que muito ainda será feito, já está sendo previsto, né, que essa memória e esse patrimônio seja preservado e seja legado para as gerações futuras. Diversos cursos já foram realizados, exposições virtuais, exposições presenciais, palestras, atividades de educação patrimonial em escolas, ou seja, recebimento, né, de número de grupos, às vezes são pequenos comitês que vão conhecer especificamente aquele acervo, conhecer as instalações, e toda uma série de atividades que vem ratificar a preocupação, né, dos envolvidos, seja no nível estadual, municipal, federal, e também os não governamentais, a sociedade em relação à preservação desse patrimônio. Associado a a necessidade de proteção desse material, para que ele seja melhor conhecido, melhor valorizado, já iniciou-se algumas ações, né, de exposições virtuais, onde começou já esse processo há muito tempo, né, da pandemia, né, nós ficamos relativamente isolados, e começamos a criar já um banco de dados, né, de forma que algumas peças poderiam ser expostas através da internet e também não só em 2D, como também alguns trabalhos em 3 dimensões, de forma que permita uma manipulação, pelo menos, de ângulos das imagens, né? E que permita uma interação maior entre as pessoas e a própria difusão, ou divulgação maior, extensão maior desse conteúdo todo para outros países. Alguns trabalhos que estão sendo feitos hoje pelo Instituto Dormir, considerando propostas, né, estão sendo desenvolvidos em conjunto com a Prefeitura Municipal, são trabalhos que podem ser voltados à produção, à reprodução, né, à produção de réplicas de peças que possam ultrapassar os limites, né, no Brasil, inclusive, onde a partir do acesso pela internet de uma impressora 3D, por exemplo, você pode ter o acesso a peças que possam ser concretizadas no laboratório, dependendo da qualidade, mas que se aproximem muito daquelas peças que constam, né, no acervo. A necessidade de entendo também, quando se fala da arqueologia e quando se fala da necessidade de preservação desse patrimônio, né, da gente procurar uma aproximação maior da arqueologia, né, com conselhos, com comitês, né, que estejam presentes, mas buscar uma aproximação maior da arqueologia com toda a sociedade, de forma que a gente possa participar melhor das contribuições que a gente está presente aqui, das discussões sobre como a arqueologia pode melhor colaborar, né, com a história, a memória e a manutenção desse patrimônio. Por exemplo, quando se fala em arqueologia na cidade do Rio de Janeiro, normalmente, uma grande parte está associada à Instrução Normativa 01 de 2015,
né, onde a arqueologia entra com uma ação, seja de acompanhamento, monitoramento arqueológico, ou simplesmente uma fase inicial, talvez de levantamento de patrimônio, para identificação se há ou não problema de patrimônio naquela área, né? Mas que a arqueologia ela possa, de alguma forma, é difícil de me ajudar a falar. Mas que a arqueologia ela possa, de alguma forma, assim, estar vinculada a um processo que até que seja anterior ou seja maior do que propriamente a instituição normativa. Eu acho que a gente pode pensar nisso também. Por exemplo, em fases de demolição, né? Onde tem um patrimônio, que é um patrimônio arquitetônico, que não está dissociado do patrimônio arqueológico. Todos são cientes disso, mas a prática da legislação não faz essa associação, ou não permite uma aproximação maior entre o arqueólogo com todas as fases, onde a gente possa, por exemplo, em 3 slides, eu prefiro trabalhar um pouco mais com o discurso, tá? Onde a gente possa propriamente conhecer esse patrimônio que está acima da superfície, e identificar como, por exemplo, né, um trabalho que foi feito muito interessante em Vassouras, pela nossa equipe, onde as telhas que foram retiradas da casa do Barão de Vassouras, retiradas do processo, repostas no processo de restauração, elas foram fotografadas. E nessas telhas identificadas toda uma série de marcações que estariam associadas, alguns acreditam, ao melhor conhecimento do posicionamento dessa telha, ou então a marcação dos joelhos, etc. Já recebi o recado, chegou ao fim mesmo. Eu prefiro não passar os slides, até porque existe a possibilidade de hoje vocês conhecerem boa parte desse patrimônio, temos 30 segundos de excelência aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.